escandalizado. Quando os professores mandam você escrever um monte de livro, alguns, e você falar que leu 4 ou 5, pegou mais alguns artigos e escreveu um trabalho excelente, e o pessoal dá 10, e você fica escandalizado, acha que você leu 30 livros, 40 documentários e assim por diante. E não, porque não precisa. Você não precisa saber sobre tudo. Você precisa saber só o que você escreveu. Tá entendendo? Por isso você vai ler um monte de livro, porque isso aqui você precisa ser aprovado. Você quer ser aprovado? Você quer encurtar o passo? Então você vai ler aquilo que é para o seu trabalho, objetivo ao seu trabalho. Porque quando você já tivesse lido um monte de livro, um monte de assunto, você não saberia nem por onde começar. Mas como nós iniciamos agora, e eu passei para vocês as etapas corretas, você agora já sabe o que você vai ler. Você agora já sabe o que você vai escrever. Agora você já sabe para onde vai direcionar os seus estudos, como reservar material. Agora sim você vai pegar algum material. E agora você tem objetivo. E agora você vai ler coisas que é do seu interesse, que está ligado ao seu tema, que está ligado à sua questão problema, que está ligado aos seus objetivos. Não vai ficar perdendo tempo lendo um monte de trabalho. É por isso que eu tenho alunos que terminam em 7 dias e no máximo 30 dias. Ninguém passa disso. Por quê? Porque ele começa dos pontos corretos e não perde tempo lendo assuntos que, não. Eu já vi gente lendo um monte de livro e chegar até no último semestre mudar o tema. Assim, já leu tanto que eu acho que ele não conseguiu direcionar. Ou lê um monte de coisa e não consegue agregar nada. Você tem que ler aquilo que vai trazer. Agora sim, agora vamos para o desenvolvimento. Você vai escrever. Agora vamos para a matéria em si, tá bom? Agora sim, você vai começar a guardar materiais para você poder escrever sobre algo. Então, escreve por partes. Vamos escrever aqui o primeiro capítulo, depois o segundo e depois o terceiro. Achou alguma matéria no meio que você está lendo ali, para o primeiro capítulo, que é que você já sabe que você vai falar no terceiro capítulo sobre sua questão problema, sobre bater mais sobre essa questão problema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse material e vai guardando, tá? Você vai separando. Cria uma pasta. Existe o chamado Google Drive. Para quem não conhece, abre uma conta no Google, um Gmail, e lá tem um chamado Google Drive, tá? No Google Drive, você salva os seus documentos todos lá. Você clica lá, tem aplicativos à direita, e lá você tem o Google Drive. Vou abrir aqui para vocês entenderem. Vamos lá para vocês entenderem aqui. Ó. Você abre uma conta aqui, aí você vai aqui, ó, Google Drive. Tá vendo aqui? Drive. Você clicou aqui, você vai abrir o seu Drive. Tá? Abriu o seu Drive. Você vai fazer o seu material e vai jogar aqui. Por quê? Se der pane, qualquer outro assunto no seu trabalho, você não vai perder, porque ele está salvo nas nuvens. Não vai, meu computador, já vi gente falando, eu escrevi um monte de coisa e perdi. Acredite, acontece com frequência. Acontece com frequência. Então, você entrou no Google Drive aqui, você vai chegar lá e vai salvar. Você tem como escrever até lá dentro do Google Drive. Você entra lá no Google Drive, são duas ferramentas que a gente ensina. Você entra no Google Drive e você tem como escrever lá. O que você escrever lá já está salvo. Se cair, a internet cair, já está salvo. Você não vai perder. Tá? Não ficar fazendo backup. Isso é coisa ultrapassada. Tá? Nós tem que... faz um backup, 3 backups, salva num pendrive, e o outro no HD, e o outro não sei aonde. O pessoal ensina aí. Eu falo, Jesus Cristo. Tem que deixar isso aí, tá bom? Tem que usar as ferramentas. Tem outra também. Você entra no Hotmail, tem uma. Eu não mexo muito com ela, eu acho mais fácil do Google Drive. Então, eu indico aqui para vocês o Google Drive. Você entra lá, já tem o Word lá, você nem precisa pagar o Word, nada, gratuito. Você entra lá, abre uma conta Gmail, lá você vai em Drive e vai escrevendo lá. Lá você vai escrevendo, tem como fosse o Word lá. Aí você entra lá e vai escrevendo lá. Não vai ter problema de salvar. Aí você salva no pendrive, salva no computador, salva no HD. Aí você atualizou que hoje o outro está desatualizado. Aí você perdeu isso aqui, você vai buscar no outro. Aproveitou só 10% daquilo que você conseguiu escrever. Então, assim, não tem sentido. Estão entendendo? Vamos para o desenvolvimento. Então, o que eu deixo para vocês aqui hoje, que o tempo não para, né? A questão é o seguinte. Foi escolhido o tema, vamos para a questão problema, vamos para os objetivos, vamos começar agora a escrever, tá?
Você vai se entupir de livros e de matérias? Ainda não. E não vai precisar disso. Você tem que ler e direcionar o seu trabalho para aquilo que você já tem em mente, daquilo que você vai escrever. Tá bom? O que você vai pegar? Você vai pegar, então, o seu material e vai começar a escrever. Fez o primeiro capítulo, faz o segundo, terceiro. Aí vamos lá. Você pegou lá o material? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Dá para deixar aqui para vocês. Abri aqui um artigo, né? Que foi aquele lá do... Quando você chega aqui no artigo que é parecido com o seu, não precisa ser igual, não copie para não dar plágio, tá? Se você pegar qualquer assunto, tem que citar a fonte. Tem que citar a fonte. Aí existe a citação direta e a citação indireta, tá? Citação direta é você repete exatamente aquilo que o autor está falando. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui um exemplo desse aqui para você entender. Nós abrimos aqui agora. Vamos ver aqui um exemplo de citação direta, tá? Vamos ver aqui onde ele faz uma citação. Que ele fez poucas citações. É muito pequeno esse aqui. Vamos abrir esse outro aqui. A gente clicou aqui agora. Vamos voltar. Fazer juntos aqui, para a gente ir aprendendo. Sustentabilidade do meio ambiente. Vamos ver esse artigo aqui, se é bom. Estudo de tecnologia, engenharia. Pá. Vamos lá. O volume, tem os autores aqui. Ó, a revista indexada aqui, ó, o ISSN. Vendo o número aqui, isso aqui significa que é uma revista indexada. Significa que esse artigo aqui é de confiança, tá? Então, você pode pegar aqui e citar. E se você tirar alguma coisa desse artigo, você cita. É um artigo de confiança. Tem um critério metodológico. Né? Não significa que você só vai citar e usar material que não é de revista indexada. Pode ser outros também, tá? Mas esse aqui é de confiança. Vamos ver aqui, abrir alguns. Um aqui. Abrir algum aqui. Tá indo aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo. Tá, muito artigo. Aí, isso aqui você vai perder umas meia hora, uma hora procurando alguns artigos. Cielo. Esse aqui é o site que tem bastante conteúdo bom também de pesquisar. Aqui, ó, um exemplo aqui de uma citação aqui direta, tá? Estou falando de direito ambiental, estou falando do meu tema e cito lá um autor que falou, Tristão aqui, o nome do autor. Vou tirar aqui para vocês verem. Tristão, como uma instituição dinâmica com capacidade de compreender e articular os processos cognitivos do texto da vida, tá? Entre aspas, né? Significa que é uma citação direta. Você citou lá o autor, é uma forma de citação direta. Quantas citações diretas tem que ter no meu trabalho? Não existe a quantidade que tem que ter. Não existe. Tá? Agora, não pode encher muita citação direta. Você tem que escrever sobre algo. Eu vou ensinar para você. Tá bom? Vamos só para você entender como é que você vai escrever sobre algum assunto. Vamos chegar aqui e algumas perguntas, algumas dúvidas sobre como eu faço a citação. Né? Aí, assim, quando ele escreveu lá, ele citou o autor. Ele citou o autor e o nome dessa citação aqui chama autor-data. Não dá para a gente fazer, porque a parte do desenvolvimento é a que tem mais um pouco de cuidado. Porque tem a questão do plágio, que você não pode ficar citando sem saber de onde está vindo. Então, você pega algum conteúdo, joga em vermelho lá no seu escrito, onde você está escrevendo, e deixa em vermelho. E já joga a fonte, para depois você usar aquele texto, a metade dos textos, ou o texto inteiro, e botar a fonte. Já coloca ele lá embaixo, a fonte para você poder. Esse aqui, por exemplo, ele deixou a fonte. O nome dessa citação chama citação autor-data, que é a mais usada, porque você cita o autor, cita o ano, depois cita a página. Ele aqui usou um critério aqui de citação autor-data, mas sem página. Que ele faz a citação aqui de referência. Tá? Então, assim, você vai pegar, vai citar. Aqui, ó, quando ele citou aqui, ele já está falando que é do Tristão, botou o ano e a página aqui. E fez a separação do texto, dizendo que é o do autor. Você não vai ter risco nenhum. Tá? Ele pode trazer bastante citações. Agora, como eu vou fazer a citação, eu tenho que usar a estratégia da paráfrase.
Paráfrase é uma estratégia para você escrever de forma mais acelerada. Então, eu vou pegar os conteúdos, vou separar os conteúdos agora. Tá? No nosso curso, a gente ensina passo a passo. Aqui o tempo não dá para a gente, vou deixar aqui, acho, o que a gente puder aqui, deixar de maior riqueza para vocês, e mais importância para vocês, tá? Vamos ver aqui se eu compartilhar para vocês. Vamos ver. Compartilhar a tela. Vamos abrir aqui um quadro branco. Opa. Vamos abrir aqui novamente, dar um Ctrl C. E cadê? Volta aqui agora. Vamos voltar aqui para vocês entenderem como é fazer essa paráfrase, tá? Peguei esse texto aqui, aleatório, para você entender o que é uma paráfrase. Falar paráfrase é falar a mesma coisa do autor, só que com as suas palavras. Se você falar a mesma coisa que o autor vai falando com suas palavras, não é plágio, tá bom? Então, é a técnica da paráfrase, é a forma de você escrever de forma acelerada. Ele não está indo, tá? Vamos aqui. Vamos voltar aqui. Vamos fazer juntos aqui. Então, a técnica da paráfrase é essa. Você copiar de uma pessoa só é plágio. Você copiar de várias pessoas é ciência. Essa é a realidade. Porque você vai trazer algo que você leu em alguém, só que você vai trazer com suas palavras. O nome disso é paráfrase. Essa é a técnica da paráfrase. Então, você vai ler, por isso que vai reduzir as suas leituras, porque você vai usar paráfrase. E paráfrase não tem como a pessoa falou que é plágio. Você falou a mesma coisa que ele falou com suas palavras. Só que você falou lá no primeiro capítulo, lá na última parágrafo de um autor, lá no outro você falou de outro, lá no outro você falou de outro, lá no outro você falou de outro. Não tem como ser plágio. Porque você está falando com suas palavras. Você leu aquele conteúdo, você está reproduzindo com sua palavra. Como é que você vai desenvolver essa paráfrase? É falar a mesma palavra aqui que o autor, só que com suas palavras. Como é que você vai desenvolver isso? Você vai entrar e vai abrir um dicionário. Você vai entrar aí, Caldas Aulete. Vamos aqui abrir para você entender. Caldas Aulete. Aqui, para você entender mais ou menos como funciona. Isso é um dicionário digital. Esquece dicionário físico. Olha o tempo que você levaria para o seu dicionário físico com digital, tá? Olha o tempo. Então, aqui, se eu abrir um dicionário, Caldas Aulete, anota. Um dicionário você vai poder usar. Tem outros, tá? Vou deixar isso aqui para você. Então, assim, ele fez uma palavra lá que eu não sei o significado. Aí você pega essa palavra e joga aqui no dicionário. E vê outras palavras com o mesmo significado. E já usa essa palavra, tá? Quando eu olho aqui, destarte, vamos aqui um exemplo. Destarte, vamos lá, cadê? Vou dar um exemplo aqui, destarte. Destarte é um advérbio que significa assim sendo, deste modo. Aí dá até um exemplo. Destarte, deixa até um exemplo. Então você está lendo lá um assunto. É assim que você desenvolve a arte da paráfrase. E tal destarte aqui no início, vamos supor que tal destarte. Aí você pega que é destarte, me dá uma ideia, como é que eu faço falar essa palavra com outro significado. Aí eu jogo aqui no dicionário, ele traz para você uma clareza. Opa, destarte é assim sendo. Ah, então eu vou botar. Assim sendo, tá entendendo? Assim sendo. Aí vamos pegar esse exemplo aqui, para a gente poder fazer uma palavra que você desenvolver, para você entender mais ou menos o que é a paráfrase. A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em potenciais caminhos de dinamização da sociedade e concentração de uma proposta de sociabilidade baseada na educação para a participação. Como é que nós vamos falar essa mesma frase com as nossas palavras? Eu quero falar isso aqui. Eu entendo que a educação da cidadania a educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação. Então, vamos começar assim. Vamos falar a mesma palavra, a mesma coisa, tá? E essa técnica você vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo aos poucos, tá? Mas agora no seu trabalho você vai já desenvolvendo. Tem gente que faz isso aqui com bastante
rapidez, mas você vai desenvolvendo. E o seu trabalho, você já usar essa técnica da paráfrase, tá? Você já consegue alavancar. Então, assim, a educação para a cidadania representa, como é que nós ficaríamos aqui? A possibilidade de motivar. Nós podíamos falar assim, a educação é uma forma de motivar, ou talvez, vamos lá. A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas. Podemos falar assim, ó, as pessoas são motivadas, vamos botar motivadas, né? Vamos botar aqui para a gente mudar. As pessoas são motivadas através da educação, porque traz possibilidade, as pessoas são motivadas e sensibilizadas através da educação. Vamos fazer a paráfrase? Acho que ficou bom. O que vocês acham? A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas. As pessoas são motivadas e sensibilizadas. Ou você pode botar assim, as pessoas são sensibilizadas e motivadas por meio da educação. Ficou a mesma coisa. Mas, motivar, vamos trocar essa palavra motivar. Vamos mudar essa palavra motivar. As pessoas são motivadas, vamos botar outra palavra. A gente joga lá no dicionário, motivar. Para me dar uma abertura maior. Né? O que é motivar? Dar motivação, estímulo. Opa, estímulo. Estimular. Ah, que legal. Então, vamos lá. Voltar aqui. Então, eu posso falar assim, as pessoas são estimuladas, né? E sensibilizadas através da educação. Já me deu um norte ali, entendeu? Se eu chegar aqui só mudar todos aqui, fica muito assim, muito... Se eu chegar assim mudar do jeito que está o texto, fica muito ruim, assim, aí sim pode dar plágio, porque fica muito engessado, né? Se eu botar aqui, trocar a educação ou ensino, né? A educação, eu coloco o ensino para a cidadania, traduz no lugar de representa. O ensino para a cidadania, traduz no lugar de representa. A possibilidade de motivar, ou tiro motivar, coloco o que? Estimular. A possibilidade de estimular e sensibilizar as pessoas. Ficou bom, né? Não ficou plágio. Tá entendendo? É uma forma de você usar parágrafos, usar com as suas palavras. Usa dicionário, 2 ou 3, e vai te ajudar, porque um dicionário distancia do outro, traz palavras a mais, o que pareça. Traz palavras a mais que ajudam a enriquecer o seu vocabulário. Você vai falando a mesma coisa, só que em outra forma. Não tem como a pessoa falar que deu plágio. Estão entendendo? E assim você vai seguindo. Vamos voltar aqui no nosso e-book. Aqui o tempo não deixa, né? No nosso curso a gente ensina, um curso completo a gente ensina isso passo a passo. Só que aqui no tempo não nos deixa andar. Eu criei uma metodologia chamada IDC, né? A metodologia IDC. Porque toda vez que você for escrever sobre algo, você vai usar essa metodologia. Quando você vai escrever uma dissertação, você traz uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Você traz ali a introdução, tudo, na verdade, tudo é assim. Professora, a tela está em branco. Competição para advogados. Só desestabilizar aqui o áudio de alguns colegas que estão chegando agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Só tirar aqui o áudio para não... Eu acho que foi já. Vamos lá. Vamos lá. Quem entrar aí, desestabiliza o áudio aí, para desativa o seu som para não dar eco aqui, tá bom? Então, vamos lá. No desenvolvimento, como você escreve, isso é na sua vida. Tudo na nossa vida tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem início, meio e fim. Jordão, só um minuto. Tá aparecendo só o quadro branco, tá? Não tá aparecendo mais o e-book. Ah, é? Vamos lá. Ah, tá. Vamos... perfeito. Perfeito. Vamos aqui. Tá pausado. Seu compartilhamento tá pausado. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Vamos voltar aqui para o e-book. Vamos voltar aqui para o nosso e-book. Pronto, tá ok agora? Ok. Perfeito. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Esse raciocínio de tudo tem início, meio e fim,
é a técnica que eu chamo de IDC, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Porque tudo que você for escrever, você tem que abrir aquilo, você tem que trazer argumentos sobre aquilo e você tem que concluir aquilo. Isso é coerente, é coesão, é clareza. Tudo que você tem que escrever. Porque senão você vai escrever de João, aí depois de João você pula para Maria, e João e Maria tem o que a ver? Nada, não são casados, não. Aí vai já atrás de José. E João e Maria, cadê a conclusão de João e Maria? O que é João, o que é Maria? Você joga um monte de assunto lá sem ligação. Então você vai aprender a escrever que você começa um tema, desenvolve, abre aquele tema. Outra coisa bem importante que vocês não podem escrever, anota. Quando você for escrever, você está escrevendo para leigos. Você tem que pensar assim. Eu não estou escrevendo para o meu professor, que é o mestre, que vai me dar nota. Estou escrevendo para um leigo. Ele não entende nada desse assunto. Você pensa assim, eu estou escrevendo, a pessoa que vai ler, ela não entende nada. Estou estudando direito civil, direito penal, administração, políticas públicas, biologia. Eu vou escrever isso aqui para um leigo, ele não sabe nada. Isso vai te ajudar a trazer didática, tá? Isso vai trazer uma didática impressionante. As pessoas que escrevem melhor são aquelas que escrevem para leigos, que escrevem para pessoa que não entende, porque qualquer pessoa, ela lê, ela compreende. Qualquer pessoa que vai ler seu trabalho, o que você escreveu, você tem que partir da ideia que é um leigo que está escrevendo, que você está escrevendo. Você está escrevendo para um leigo, uma pessoa que não entende sobre a sua matéria, não entende sobre o seu assunto. Quando você pensa assim, eu vou escrever isso aqui, a pessoa não entende nada sobre isso, você começa a escrever algo para clarear, esclarecer mais sobre aquele assunto, e a pessoa, quando lê, vai gostar do seu material. Ela dominando a matéria, sabendo mais que você aquela matéria, quando ela lê seu material, ela vai gostar, porque vai ver didática. Então, assim, escreve, pensa que você está escrevendo para leigos, para a pessoa que não sabe nada sobre sua matéria, tá? Você vai escrever começando uma introdução, não é colocar uma introdução do seu trabalho, é a introdução do seu matéria, é o começo, é o intuito, é a abertura do seu trabalho. Depois que você abriu sobre esse trabalho, você vai trazer, então, os argumentos, princípio isso, aquilo, não, esse, aquilo, e no final você vai deixar uma conclusão, tá? Eu vejo muito trabalho mal escrito, a gente vai corrigir, ó, tá faltando conclusão, porque ele traz a abertura, ele traz bastante argumento e dificilmente acaba ali e passa para um novo capítulo. Não concluiu aquele capítulo, não concluiu aquele raciocínio. Até nas regras de redação do Enem e tudo, eles ensinam que premissa, conclusão. Premissa, conclusão. Você trouxe uma premissa, tem que concluir. Você tem que concluir o raciocínio daquilo. Vou deixar aqui uns exemplos para ver se vocês conseguem entender e clarear melhor, tá bom? Então, essa é a técnica que eu chamo a técnica do IDC. A técnica que vai trazer clareza, vai trazer um argumento bom para você. Então, introdução, apresenta o conteúdo, faça a devida apresentação, levantando a relevância do tema. Depois, argumente com as citações, referência, conteúdo suficiente para dar suporte para aquilo que você está falando. No final, você conclui, né? Existe as conjunções conclusivas. Era bom até, quem não entende um pouco de conjunções, baixa aí as conclusões, como se diz, como é que fala? Os termos conclusivos. Desse modo, assim, sendo, destarte, dessarte, que muita gente não conhece, acho que está errado, dessarte, tem destarte, desse modo, dessa maneira, entendeu? Infere-se, depreende, né? Conclui-se. São essas palavrinhas que você tem que já estar sabendo para toda vez você já, no final, você já jogar ela lá. Tem que jogar uma conjunção conclusiva aí no final, tá bom? Isso aí dá um up legal. Vamos lá. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu falando no princípio da função social. Assim, quando você compra um imóvel, para você entender, que não é da área de direitos, aqui são um exemplo. Esse imóvel tem que ter uma função social. Todo mundo tem um imóvel, todo mundo mora em algum lugar, numa casa alugada ou própria. Sabe que todo imóvel tem uma função social. Ele não pode existir ali para ficar parado. Então, eu falo aqui, começando aqui a minha introdução, né? A minha abertura do meu tema. Isso aqui é um capítulo, um subcapítulo, ou se for dentro do capítulo, a mesma ideia. Tudo é início, meio e fim. Raciocina, que é início, meio e fim. Lê, que você está escrevendo para um leigo e que você está abrindo um assunto, né?
desenvolvendo o assunto e concluindo o assunto. Aqui eu falo, aqui, dentre os princípios informativos da propriedade, o que merece maior atenção é o princípio da função social. Existem vários princípios, mas da função social merece maior atenção. Já estou abrindo o tema. Em vez que a propriedade deve ser regulada na perspectiva social, porque tem uma projeção social. O desrespeito à função social pode acarretar, inclusive, a perda da propriedade. Eu já abri o tema dizendo que é um dos mais importantes, então tem que dar mais abertura sobre isso. E agora eu vou desenvolver sobre esse tema da função social. Aqui eu começo a desenvolver, né, a noção de função social, aqui eu traço os argumentos, cita a lei, cita a jurisprudência, cita onde fala que é mais importante, que não é, você tem que ter atenção, com base nisso, com base naquilo, devido à leitura, devido aos dados, a pesquisa foi feita na ONU, a pesquisa foi feita na OMS, e assim vai. Traz tudo que serve de fundamentação para aquilo que você está falando, para aquilo que você está abrindo. Está dizendo que é mais importante, então eu vou trazer tudo que prova que é mais importante. Se eu está dizendo que é desimportante, eu vou trazer dados que falam desimportante. Eu falo, se o Brasil tem preservação ambiental, ou o Brasil não tem preservação ambiental, não tem políticas públicas eficientes de preservação ambiental, abrir o tema. Aí eu vou trazer tudo dados e argumentos que não tem, mostrando que não tem preservação através da pesquisa, isso, aquilo, assim vai enchendo, vai colocando seu material aqui, vai escrevendo ao pouquinho. Concluir o material, vamos lá. Conclusão do texto. Portanto, usei aqui uma conjunção adverbial conclusiva, portanto, né, desse modo, destarte, assim sendo, tá? No nosso curso a gente disponibiliza essas conjunções para o aluno não ficar perdido. E aqui, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, então aqui, ó, vê se ficou concluído. Portanto, o poder concedido da propriedade deve ser utilizado e limitado à função social, o qual tem um condão, ou seja, o qual tem a capacidade de impor limites e metas ao particular e ao próprio Estado, excluindo a utilização de propriedade para fins egoístas e com abuso de direito. Isso aqui é o que eu falei lá em cima. Uma falha de algumas pessoas que escrevem, isso eu aprendi com um dos escritores, é que na conclusão do tema você não pode trazer nada de novo. Nada de novo. Você só traz aquilo que você já falou. Você abriu o tema, desenvolveu. Isso aqui que eu estou concluindo aqui, eu já está lá no meu desenvolvimento. Está lá no desenvolvimento do capítulo, né? Da técnica IDC. Está lá nesse texto. E aqui eu só concluo. Eu só estou concluindo. Realmente, eu falei lá que ele é importante e aqui eu estou concluindo. Que ele é tão importante que a pessoa traz limitação para ele e para o Estado. E aí, com base naquilo que eu escrevi. Eu não posso trazer dados aqui diferentes em uma conclusão. Eu estou escrevendo sobre algo. Vou falar dos idosos, a imunidade dos idosos. Aí falo da imunidade dos idosos que fazem exercícios, os idosos que não fazem exercício. E aqui eu falo, tem uma pesquisa na ONU, tem uma pesquisa no Brasil, uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Aí quando eu chego aqui na conclusão, eu falo, e conforme a pesquisa do Talibã, a pesquisa do Talibã diz que os idosos lá são diferentes. Algo novo, assunto novo você está trazendo aqui a conclusão. Não pode. Você traz algo novo lá no desenvolvimento. Joga isso para o desenvolvimento e aqui você só conclui. Desse modo, assim sendo, o princípio, os idosos têm sido cuidado, tem aumentado a longevidade, os idosos, assim no Brasil, nos Estados Unidos, conforme referido no texto e conforme demonstrado, ou tem feito com base nos estudos demonstrados. Bom, encerrou aquele tema, vai para o próximo. Tá conseguindo pegar? Não vai trazer nada de novo. A mesma coisa também no seu desenvolvimento, não chegar lá. Tá? E aqui eu deixo aqui o título. E o título do seu trabalho, como é que fica, né? Eu vi que até agora eu não falei nada de título, né? Porque o título também, ele pode ser definido por último. Você pode botar um título de provisório, para a pessoa não brigar com você, que você vai falar, que me ensinar desse jeito, professor, não afronta ele não, que ele não gosta, tá? E o seu professor, ele vai... Se ele pedir para botar um ponto, você coloca. Se ele pedir para botar 2 pontos, você coloca. Porque ele que vai ser o maior responsável por sua aprovação. Seu professor orientador. Então, assim, coloca um título provisório e não se preocupa com o título. Porque o título, você vai depois terminar seu trabalho, você vai botar aquele que mais define com aquilo que você quer falar. Algo que traz impacto. E o título,
você colocar de uma maneira que, se você tem interesse que seu trabalho seja procurado, ganhe dimensão, aí eu tenho que trazer a estratégia como você coloca o título, porque tem as palavras-chave e o título, assim, não tem que coincidir. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é que o seu título, não se esquente com o seu título agora. Você viu que nós falamos nada de título. Não falamos nada de título. Definimos o tema, questão, problema, objetivos, começamos a escrever no desenvolvimento e nada de título. Bota um título lá provisório, não tem problema. Mas o título você vai no final, tá bom? Não se preocupe, porque o título ele pode mudar. O que não pode mudar é só a questão problema, porque a questão problema é o seu pilar. Muda o título, bota uma palavra, bota uma outra, não muda nada do seu trabalho. Não muda nada. Vou falar de direito ambiental, como a gente deu um exemplo aqui, de preservação ambiental. Entendeu? Aí eu posso falar preservação do aquecimento global e a preservação no Brasil. É a mesma coisa no meu tema, que não vai mudar nada. Tudo que eu escrevi continua o mesmo, se mudei a palavra. Agora eu posso botar o tema. O Brasil e o efeito do aquecimento global. O Brasil é sua atividade para o aquecimento global. Posso botar esse título, aquecimento global. Você vê que eu posso botar o título que eu quiser e não vai mudar o meu trabalho. Entendeu? Aí você depois, feito o seu trabalho, pensa no título que retrata mais ou menos a sua questão problema, que alinhe mais que a sua intenção, o seu problema é esse e a solução é aquela. Então pode casar aí um título que mais espelha aí a sua questão problema, ficar muito bom, tá? Não tem como botar um título que não tem nada a ver com o seu trabalho, tá? Mas isso aí, não se esquenta a cabeça com isso agora, tá bom? Não se esquenta. Aí tem algumas regras que eu coloco aqui, até no meu livro aqui, e evitar 2 pontos, se dar siglas no título, tá? Evitar isso para não, porque botar sigla no título. Então coloca por extenso ou não coloca, tá? Não é botar sigla. Lembra que eu falei? Você está escrevendo para leigos. O leigo tem que olhar para o seu tempo, ver o que é ABNT, o que é ABCD, o que é não sei o quê, o que é OMS, o que é OMS, entendeu? OMS. O leigo vai olhar para o seu tema e não vai entender, tá? Vamos seguir. Fundado penal, aqui, ó, um exemplo aqui que eu dei daqueles exemplos do crime ambiental. Nós estávamos falando do direito ambiental e do princípio lá da responsabilidade penal. Aí eu dei um exemplo aqui de um título que seria, não vai mudar muito, a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil nos crimes ambientais. Um exemplo lá de um tema que estava tratando. Que você lê aqui, você vai falar o quê? A responsabilidade penal, não é civil, da pessoa jurídica, não é da pessoa física. No Brasil, não é fora do Brasil, nos crimes ambientais, não é outro crime, é só no crime ambiental, tá? Então, assim, o seu título tem que descrever aquilo que você está falando, né? Que é a sua questão problema. Você está falando no Brasil ou dos idosos? Dos idosos. É no Brasil, é no mundo, fora do mundo? É no mundo, fora do mundo, bota no título lá, tá? Então, assim, delimite o seu título e não se esquente com isso agora, que isso aí não é tão importante como você escrever, discorrer, definir seus objetivos, sua questão problema no seu trabalho, tá? Vamos seguindo aqui.